Vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Para você acessar meu YouTube é só digitar @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Endereço geral Paulo Roberto Maciel, Maciel, e você vai ao Instagram também, vai ao blog e ao Facebook. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, que eu passo para todos que me seguem de forma antecipada, hein? Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 11 de fevereiro de 2025, terça-feira, na quinta semana do tempo comum, no ano litúrgico C, onde se dá mais destaque ao Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos a missa à escolha. Pode ser também a celebração em homenagem a Nossa Senhora de Lourdes, memória facultativa, cor branca nesse caso. Nossa Senhora de Lourdes, com essa homenagem, a igreja lembra a primeira aparição da Virgem Imaculada a Santa Bernadette Soubirous, na Gruta de Massabielle, em 1858. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 1, versículos do 20 ao 4a do capítulo 2. Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento, e assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Esta é a história do céu e da terra, quando foram criados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 8º, tanto na Bíblia Vulgata quanto na de Jerusalém. Versículos 4º ao 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 2º A.
Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Repitamos: ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizeste, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Repitamos: ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Agora vamos ao Evangelho, vamos aclamá-lo e proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Aleluia, 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 aleluia. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem, depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar vossas tradições. Com efeito, Moisés o ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha Jesus sendo ferino com os seus críticos. Vamos ver a reflexão aqui do livro bíblico, edição pastoral 1990. É a Bíblia, que muita gente não aconselha ler as explicações de rodapé, porque são consideradas, em alguns casos, teologia da libertação,
né? Uma teologia social e não espiritual, né? Então é só focada no ser humano e não na espiritualidade. Mas vamos lá, não vamos ser tão radicais. Jesus desmascara, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo, né? Marcos capítulo 7, versículos de 1 ao 13. Jesus desmascara o que está por trás de certas práticas apresentadas como religiosas e toma um exemplo concreto referente ao quarto mandamento. Corban era o voto pelo qual uma pessoa consagrava a Deus os próprios bens, tornando-os intocáveis e reservados ao tesouro do templo. Aparentemente, Deus era louvado, mas na realidade os pais ficavam privados do sustento necessário, enquanto o templo e os sacerdotes ficavam ainda mais ricos. Agora vamos à reflexão do dia a dia com o Evangelho. Vejamos o que diz aqui. Os fariseus e alguns mestres da lei censuram os discípulos de Jesus por não observarem algumas regras da higiene, que fazem parte da tradição oral. Jesus declara-lhes que essa tradição apresentada como de origem divina é, ao contrário, de origem humana e, portanto, não pode ser imposta como de origem divina. Depois chama a atenção dos fariseus que se baseiam numa observância puramente exterior que, por conseguinte, não é agradável a Deus. Eles me prestam culto inutilmente. Por fim, acusa os adversários de manipular a lei de Deus, colocando essas tradições orais acima da lei de Deus. Creem estar agradando a Deus, quando na verdade estão desprezando o próximo. Jesus, por isto, é categórico ao afirmar: para transmitir sua própria tradição, vocês invalidam a palavra de Deus. Agora, no livro Palavra e Vida, temos também uma reflexão que diz o seguinte: Jesus responde aos fariseus que criticavam seus discípulos com as palavras do profeta Isaías. Jesus usa as palavras de Isaías. Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A atitude dos fariseus foi reprovada por Jesus, pois esses estavam muitas vezes apegados às tradições humanas sem se importar de fato com a pessoa humana. Nós cristãos temos a grande responsabilidade de viver a verdadeiramente vontade de Deus. Viver verdadeiramente a vontade de Deus, que é amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se não agirmos assim, corremos o risco de invalidar o mandamento de Deus e estabelecer nossa própria tradição como se você fosse Deus. Agora vamos aos santos do dia. Temos a memória facultativa de Nossa Senhora de Lourdes, que lembra a primeira aparição da Virgem Imaculada, a Santa Bernadette Soubirous, na Gruta de Massabielle, em 1858. De acordo com o site da Comunidade Católica Canção Nova, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus, é, por excelência, santa entre os santos. Nas suas dezenas de aparições reconhecidas pela Santa Madre Igreja Católica, está a de Lourdes. A partir dessa aparição, Nossa Senhora, neste título de Lourdes, é invocada por fiéis de várias partes do mundo que lhe apresentam situações de saúde, tornando-se assim a padroeira dos doentes. Foi no ano de 1858 que a Virgem Santíssima apareceu 18 vezes nas cercanias de Lourdes, na França, na Gruta Massabielle, a uma jovem chamada Santa Marie Bernard Soubirous, ou Santa Bernadette. Essa santa deixou por escrito um testemunho que entrou para os ofícios das leituras de 11 de fevereiro. Assim está escrito: certo dia fui com 2 meninas às margens do rio Gave buscar lenha.
Ouvi um barulho, voltei-me para o prado, mas não vi movimento nas árvores. Levantei a cabeça e olhei para a gruta. Vi então uma senhora vestida de branco. Tinha um vestido alvo, com uma faixa azul celeste na cintura e uma rosa de ouro em cada pé, da cor do rosário que trazia com ela. Somente na terceira vez a senhora falou e perguntou-me se eu queria voltar ali durante 15 dias. Durante 15 dias, lá voltei. E a senhora apareceu-me todos os dias, com exceção de uma segunda e uma sexta-feira. Repetiu-me várias vezes que dissesse aos sacerdotes para construir ali uma capela. Ela mandava que fosse à fonte para lavar-me e que rezasse pela conversão dos pecadores. Muitas e muitas vezes perguntei-lhe quem era, mas ela apenas sorria com bondade. Finalmente, com braços e olhos erguidos para o céu, disse-me que era a Imaculada Conceição. Maria, intercessora, modelo da Igreja, imaculada, concebida sem pecado, nessa aparição pediu o essencial para a nossa felicidade, a conversão dos pecadores. Olha só, que coisa bonita, hein? A conversão dos pecadores. Foi o que ela pediu. E é isso que todos precisam. Converter-se, voltar para o Evangelho. São tantos perdidos neste mundo. Ela pediu a conversão dos pecadores pela oração, conversão e penitência. Isso aconteceu após 4 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Deus quis, e sua providência santíssima também demonstrou dessa forma a infalibilidade da Igreja, que chancela do céu essa aparição da Virgem Maria em Lourdes, os milagres que aconteceram e continuam acontecendo naquele local, lá onde as multidões afluem, o clero e vários papas estiveram. Oração, proteção e refúgio. Sob sua proteção, procuramos refúgio, Virgem Imaculada de Lourdes, que és o modelo perfeito da criação, segundo o plano original de Deus. A ti neste dia confiamos, os doentes, os idosos, as pessoas sozinhas. Alivia o seu sofrimento, enxuga as suas lágrimas e obtém para cada um a força necessária para realizar a vontade de Deus. Sê o amparo de todos que aliviam dia após dia os sofrimentos destes irmãos. E ajuda-nos a crescer no reconhecimento, ou melhor, no conhecimento de Cristo, que com sua morte e ressurreição venceu o poder do mal e da morte. Nossa Senhora de Lourdes, intercedei por nós. Amém. Vamos a mais santos. Santa do dia 11 de fevereiro é Santa Soter, virgem mártir. Faleceu mais ou menos em 304 depois de Cristo. Preferindo a fé, a nobreza familiar e as honras humanas, Soter não obedeceu à ordem de imolar aos ídolos, nem se perturbou com os ultrajantes insultos, nem temeu a condenação à morte ao fio da espada. Seu sepulcro encontra-se em Roma. Santa Soter, rogai por nós. Santa do dia 11 de fevereiro, São Gregório II, Papa, faleceu em 731. No tempo do imperador iconoclasta Leão III, o Exáurico, Gregório defendeu o culto às imagens sacras e enviou São Bonifácio para pregar o Evangelho na Germânia. Santa do dia 11 de fevereiro, São Pascoal I, Papa, faleceu em 824, promoveu as primeiras missões nos países escandinavos e trasladou muitas relíquias dos mártires das catacumbas para as igrejas. Pascoal I reconstruiu a Basílica de Santa Cecília em Roma.
Santo do dia 11 de fevereiro, São Pedro Maldonado. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote, no México. E foi mártir também. Faleceu em 1937. Pedro Maldonado foi preso enquanto atendia confissões na quarta-feira de cinzas. Ele foi barbaramente assassinado em Chihuahua, no México. Santo do dia 11 de fevereiro, Beato Tobias Borras Romeu, mártir, faleceu em 1937. Foi um religioso da Ordem Hospitalar de São João de Deus. Foi exemplo de bondade, humildade e zelo. Martirizado durante a Guerra Civil Espanhola, foi para o céu como um santo. E depois a igreja o canonizou. Beato Tobias Borras Romeu, rogai por nós, rogai por mim. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas é nosso Pai Celestial. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor, Senhor, vem. Um dia ele voltará, será o juízo final. Não sabemos a data, a igreja não nos fala, Jesus também não nos deixou a data. Portanto, temos que estar preparados sempre, acreditando em Jesus como Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, nesse mistério de Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só divindade, numa só substância, numa só natureza divina, numa só essência. É algo que não nos cabe decifrar. É coisa de Deus, nós somos criatura. Creia em Jesus, então, como Deus, e não apenas como um sábio, como muitos querem acreditar. Jesus é Deus. Arrependa-se dos seus pecados diariamente. Todos nós temos que fazer isso todos os dias. E também seja batizado. E teremos corpos glorificados, transformados, transfigurados, com outras propriedades, parecidos com o corpo de Jesus quando ressuscitou. Ele mudou a aparência perante Madalena, perante os discípulos de Emaús, entrou no cenáculo para falar com os apóstolos, sem abrir portas, entrou pela parede, quer dizer, um corpo diferente. Desapareceu num átimo de segundo quando abençoava a refeição diante dos discípulos de Emaús, subiu ao céu, ascendeu ao céu, diante dos apóstolos. Então é um corpo parecido com esse que nós teremos na eternidade. Viveremos de forma perene, perpétua, tendo a visão beatífica de Deus. Estaremos juntos com São João Paulo II, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, São Paulo, São Pedro, Maria Santíssima, São José, São Tiago. Todos estaremos juntos por todos os séculos dos séculos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel. É só digitar. E você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog.